Então, bem-vindos, bem-vindas, espero eu que vocês todos estejam confortáveis. A ideia é ficarmos aqui numa primeira conversa de apresentação de alguns conteúdos. Depois nós nos deslocamos para o espaço expositivo, onde poderemos sinestesicamente fruir pelos núcleos que a curadoria nos organizou. Temos a presença do artista, o que é para nós um gesto, por assim dizer, de generosidade, dupla talvez, né? Porque primeiro o artista nos entrega a obra e segundo o artista nos entrega a sua presença e a sua fala, que também pontua uma diferença naquilo que a gente constrói em conjunto. Bom, o que temos aqui é uma exposição de fotografias de um único artista chamado Vicente de Mello, nascido no fim dos anos 60, e que tem apresentado para nós uma pesquisa bastante comprometida, basicamente com a linguagem da fotografia. Então, o que nós temos aqui é uma exposição de imagens fotográficas. Porém, ao mesmo tempo no qual Vicente manipula as tendências tradicionais da produção fotográfica, ele faz também uma série variada de apropriações que às vezes se distanciam um pouco da característica tradicional da fotografia e se aproxima daquilo que a gente pode genericamente chamar de campo ampliado ou campo expandido. Então, a pesquisa que nós temos aqui é organizada pela curadoria, a partir da assinatura de Marília Panites e Aldonis Nino, com uma série muito variada de núcleos que foram desenvolvidos ao longo da produção do Vicente. Esses núcleos, numa certa medida, dialogam com heranças que nós temos como participantes da nossa própria construção imaginária em torno da fotografia e flerta de maneira muito categórica com algumas outras características de linguagens contemporâneas, como, por exemplo, a instalação, o objeto. E, de alguma maneira, a gente vê, por aquilo que a obra nos entrega, uma certa espécie de tangente, por assim dizer, daquilo que se configura como tradicional. Então, trata-se de uma exposição contemporânea que lida com a linguagem de maneira contemporânea. Então, nós teremos padrões diferentes, nós teremos assuntos diferentes, nós teremos montagens diferentes. Então, um dos excelentes trabalhos da curadoria é pensar os recortes que foram feitos na gigantesca produção que o Vicente já tem. Esses recortes foram organizados em 15 séries que estão apresentadas para nós de uma forma não cronológica. Então, uma das opções curatoriais, com a qual eu fecho direta e imediatamente, é a concepção de anacronia, em que medida que a imagem se torna, ou é, efetivamente, anacrônica, na medida em que a gente pode se relacionar com ela dentro de uma perspectiva de tempo muito particular. Então, não temos efetivamente um modelo de apresentação expositiva que seja cronologicamente organizado, mas nós temos o que talvez possamos chamar aqui de perspectivas de contaminação. Em que medida que uma série encaminha pensamentos visuais que se materializam em outras séries, e não necessariamente em mais uma série, mas em várias séries, como vocês poderão ver. Então, do ponto de vista da paleta cromática, do que vocês verão daqui a pouquinho, a gente tem talvez um certo tipo de rigor, um rigor que aponta para uma
presença fugidia da cor, como se a cor também pudesse ser esse detalhe que de alguma maneira vai embora, como se fosse um ente querido, né? Nesse caso da imagem, mas que pela ação do tempo ela vai se transformando, certo? Né? E vai se transformando. Então o que a gente tem aqui é uma certa espécie de cápsula, por assim dizer, né? De uma materialidade que se figura na imagem fotográfica, que ganha então, pela via da curadoria, um certo tipo de forma que é aberta para outras possibilidades formais. Isso talvez seja uma das belezas que a curadoria lega para nós nos recortes que foram produzidos a partir da pesquisa imersiva na produção do Vicente. Então nós teremos, por exemplo, um pequeno núcleo onde a cor que está lá é quase como se fosse uma presença de lembrança, né? Um algo que ficou de um algo que já lá mais não está, e que a gente sabe que também daqui a pouco também não mais estará, de um ponto de vista físico, talvez, né? Pensar fotografia, então, pela produção do Vicente, é pensar uma linguagem aberta a manipulações das mais variadas naturezas. Nós teremos desde um referente mais tradicional, a imagem ampliada, revelada sobre uma superfície de papel, mas nós teremos também imagens fotográficas que são produzidas sem o aparato mecânico da máquina, sem o dispositivo óptico da lente, com outras estratégias de produção de imagem. Então isso é interessante para a gente poder pensar que a fotografia, apesar de ter, tradicionalmente falando, do ponto de vista histórico, uma referência muito categórica ao objeto, geralmente uma imagem impressa numa superfície regular, nós teremos aqui, por exemplo, instalação, que é um dispositivo contemporâneo para se pensar a imagem, para se ativar certos circuitos de fruição, na medida em que a gente, por exemplo, pode, pelas questões de escala, simplesmente estar inserido dentro de um campo monumental. Então isso tem uma certa relevância quando a gente pensa que é um dispositivo contemporâneo produzido por um artista contemporâneo que pensa a fotografia desde a sua mais tenra infância. Vale lembrar que o pai do artista era um fotógrafo amador, usei o verbo no passado, mas não sei se está correto. Então existe na vivência íntima deste pesquisador fotográfico um viés de afeto que é inegável e a construção de um universo extremamente diversificado que conta talvez com aquilo que a arquitetura modernista nos legou numa frase muito lapidar, com pouquíssimas palavras, que a gente escuta, com uma certa reverberação, quando se afirma contemporaneamente, diante desse cenário neoliberal, que menos é mais. Então, talvez a gente vá poder passear um pouco pelas construções poéticas que as imagens nos entregam, nem sempre produzidas pelo autor, às vezes visadas pelo autor, coisa que no universo contemporâneo tem a mesma relevância de uma criação. Visar, se apropriar, citar, referenciar, repetir e, numa certa medida comprovativa do que a gente verá daqui a pouquinho, elaborar. Então,
talvez os mecanismos de repetição, que são hoje, né, um dos dispositivos mais imediatos que a gente tem, a partir da nanotecnologia e a partir da imagem não mais digital, né? Não mais analógica, mas digital, desculpa aqui a confusão, um sem número de variações possíveis, né? Talvez isso que nós vejamos daqui a pouco aponte para nós para esse infinito possível da criação poética, mesmo em momentos de crise abissal como essa que nós atravessamos no exato momento, no exato lugar. Então, a presença de vocês aqui, para mim, é um ato genial de resistência, grato por entregarem ao projeto essa parcela de disponibilidade subjetiva. Então, é de fato lindo poder receber essa disponibilidade subjetiva de vocês. A maioria aqui não me conhece, a maioria aqui nunca me viu, a maioria aqui não sabe do que eu tenho a dizer, e mesmo assim cá estamos nós alegrando meu coração, e eu espero que essas palavras também possam alegrar os vossos, e que daqui a pouco nossos olhos se encham, e que a gente possa então fruir outras condições de vida que a obra de arte nos entrega. O olhador é um fruidor, mas nem sempre olhar novamente pressupõe esse grau mais íntimo de sinestesia com a coisa, né? Que é então fruir, né? Fruir talvez seja aqui, nesse exato momento, uma possibilidade que o sujeito tem de sair do seu lugar comum. E essa saída do lugar comum, nesta concepção da qual eu falo para vocês, é efetivamente um principiar mítico, de uma saída de um universo comum, cotidiano, sem mistério, para uma aventura, por assim dizer, de não saber. Então, não sei quantos aqui já deu uma circulada por ali, talvez muito poucos. Então, vocês não sabem o que tem ali, o que é que a pessoa produz, como é que a curadoria pensou essa amostragem disso que é produzido, né? Então, numa certa medida, a gente está diante de um mistério que se apresenta, que nos toma de assalto, e que às vezes simplesmente nos deixa sem palavra, né? E essa interjeição talvez seja um princípio fruitivo, né? Tradicionalmente falando, eu me recuso a responder certas perguntas, como por exemplo, o que significa isso? É só um dicionário de símbolos, né? Dá para abrir assim numa página, escolher o verbete, isso significa, né? Então, em paralelo a essa pergunta, que com uma certa frequência comparece nos eventos expositivos, eu costumo contrapor, talvez aí colaborando, né, com a questão específica da ativação da fruição, é retornar ao perguntante o que é possível de nomear. Que nome é possível dar para isso que eu vejo? E às vezes nem é o que eu vejo que interessa, às vezes é o que eu percebo que interessa. Então eu tento devolver para o perguntante algum tipo de troca. Primeiro, eu não posso dizer o que aquilo significa, porque eu não sei. Né? Nem sempre o autor da condição misteriosa de apresentação também sabe. Você pergunta para o autor, ele, não sei. Né? O fazer é diferente do fruir. Né? Claro que a fruição é uma decorrência direta desse fazer. Mas esse fazer nem sempre é
autor de si mesmo. Né? Nós somos, como já foi comprovado por várias instâncias, regidos muito mais pelo não saber do que pelo saber. Né? As configurações do inconsciente são muito mais complexas do que aquilo que o discurso neurótico de um técnico consegue enunciar. Eu sou esse técnico neurótico, né? Que organiza o discurso, que tenta, né, construir um certo tipo de lógica coerente a partir daquilo que o discurso apresenta, sendo também que o discurso tem seus limites, né? Que é coisa mais autoritária que um vocabulário. É do A ao Z. Nem tem antes e nem tem depois. Você se vira nesse limite radical que o vocabulário te deu. Ok, as palavras são infinitas, né? Construiremos cada vez mais palavrinhas para poder falar daquilo que a gente não sabe. E não sabemos, então, talvez o lugar da fruição seja esse. Um lugar da incerteza, um lugar da dúvida, um lugar de uma certa suspensão. Não por acaso a gente verá vários exercícios de suspensão aqui na exposição. Não só porque as obras, numa boa parte, estão afixadas na parede, né? Então, literalmente estão suspensas, mas porque a própria condicionante de significado também está suspensa. O que eu percebo diante de um algo não necessariamente é igual ao que você percebe. Então, apesar de sermos, né, seres humanos, sapiens, brasileiros, nesse exato momento, no Rio Grande do Sul, com uma série muito precisa de pré-determinações, essas pré-determinações não dão conta também de uma certa espécie de plano básico de percepção. Esse plano básico de percepção não existe. Ele é construído de acordo com a vivência de cada sujeito. E aí talvez novamente a fruição seja esse campo de batalha, uma trincheira interna de linguagem, de condicionante de linguagem. Eu entendo a linguagem como esse grande campo misterioso que nos torna aptos a sermos, seja lá o que for. Sermos. Sem linguagem não há sujeito, sem linguagem não há humanidade, sem linguagem não há produção de objeto de arte. Então, a linguagem também tem o seu viés radicalmente autoritário, é ela que nos determina, de certo modo. É ela que coloca para mim as tais maravilhosas reticências. Né? E o não saber faz parte de uma assumição, por assim dizer, muito corajosa, da condição de mediação. Então, nós somos mediadores, nós não somos os determinadores finais de nada. Nós somos parte de um complexo que se constrói no coletivo. Então, as ações de um educativo, dentro de um projeto expositivo, elas são ações vitais, porque elas tocarão num núcleo intocável, que é o imaginário de cada um. Então, como é que esse imaginário pode, a partir de uma determinada imagem, vocês já fizeram isso comigo um pouco mais cedo, mas como que esse imaginário pode ser ativado para que outros imaginários ocupem essas lacunas do não saber. Então, o que significa isso pode ser respondido a partir de várias estratégias, por assim dizer. Que cores que o artista usou? Dá nome para o mistério. Como é que é a composição? É centralizada? Mas ele não é contemporâneo? Ele ainda está com a coisa centralizada? E qual o problema? Tem problema?
Então é interessante assim, poder pensar a linguagem visual e, num exercício fruitivo, montar, desmontar, remontar. Né? Eu acredito muito na concepção benjaminiana de reorganização. Então, a reorganização ela é um princípio de produção cultural radicalmente crítico. Você não reorganiza na ausência de crítica. Né? Então, é essa crítica que nos coloca diante da imagem em questão que vai dizer, talvez, para nós, não sei, vou procurar saber e tentarei ser melhor numa próxima. Não é isso um gesto humano radicalmente admirável? Acreditar realmente que a imagem é um mistério, que nós estamos diante de um mistério e que nem sempre a resposta pronta satisfaz. A não ser que eu adira, palavra linda, né? A não ser que eu adira a uma concepção mítica. Mas o mito que me interessa é esse suspenso, né? Das categorias chamadas semissimbólicas, né? Que são essas que fazem da vida uma festa, que instauram na vida uma diferença. Então, se o atendimento de mediação consegue instaurar essa festa, sei lá, a festa aqui é uma ebulição dos sentidos. Né? Eu posso ter uma ebulição dos sentidos de uma forma muito tranquila, diante de uma imagem do Vicente, por exemplo. Eu explodi por dentro, mas ninguém nem está vendo, né? Muito menos percebendo em que nível de explosão é que eu cheguei ao ver ali uma determinada coisa que me tirou do lugar. E ela me tira do lugar talvez porque a ótica poética do Vicente diz respeito a uma construção diferenciada da imagem fotográfica. Por um lado, então, trata-se de um referendo, por assim dizer, do valor do afeto, afeto pela imagem, afeto pelo mundo, que vocês verão aí são imagens do mundo, às vezes imagens de primeiríssima geração, a coisa em si, às vezes imagens de uma segunda, de uma terceira ou de uma quarta geração. Né? Passou por isso, passou por isso, passou por isso, foi visada pelo artista e agora está apresentada na forma de objeto de arte. Então, esse olhar acurado para o dispositivo fotográfico, como um coeficiente crítico do estar no mundo, me interessa profundamente. Poder pensar a imagem como um exercício de vivência mítica, nessa característica de suspensão, que numa certa medida também se aproxima de uma sublimação. Talvez a arte seja mesmo esse grande campo sublimático, onde a gente possa resolver de uma maneira ainda incipiente, mas resolver algumas demandas de natureza angustiada. Quem sou eu, onde estou, para onde vou? E está ali a imagem, também me questionando isso. Né? Ela também me pergunta, quem sou eu, onde estou, para onde eu vou? Né? Também não sei, mas vamos juntos, que assim talvez seja melhor. Não sei se eu te respondi, né? Mas... Então, para mim, a fruição é um grande barato nesse sentido, assim, de barato mesmo, assim, de sair um pouco dessa burocracia cotidiana, de regências muito autoritárias, como, por exemplo, o número ou a cifra. Né? Talvez a fruição seja esse exercício necessário para a gente nos perceber mais humanos e não tanto quanto clientes
ou áreas de interesse do marketing, né? Talvez nós, no exercício fruitivo, consigamos nos desvincular dos dispositivos de controle que nos levam ao esgotamento. E aí eu não estou inventando nada, mas são dados que já se computam, né, em que medida que a inserção na rede não significa, em absoluto, aumento de qualidade colaborativa com seus iguais, em que medida que curtir uma coisa pela via da rede se transforma simplesmente numa informação algorítmica que será usada não para os seus interesses fruitivos, mas por interesses corporativos que não me dizem respeito diretamente, né? Mas estamos numa instituição financeira. Como não prestar atenção nisso? Como não pensar que isso também constitui uma parcela daquilo que é possível? Então, meus agradecimentos a tudo isso que faz com que nós estejamos aqui, podendo pensar isso que fazemos aqui, sem muito medo de ser feliz, sem muito medo de abrir a boca, sem muito medo de colocar a questão, mesmo que não haja uma resposta muito categórica para a questão, né? Em muitas circunstâncias da minha vida pessoal, o colocar a questão é muito mais importante do que resolver a questão. Às vezes a questão não tem nem solução, mas dar nome para isso que tangencia a angústia é fundamentalmente importante. E uma das coisas que nós vivemos hoje é um certo tipo de radicalidade vivencial entre opostos, né? Coisas que eram inimagináveis e que se tornam comuns, chanceladas pelo próprio modo de ação da coisa. Então, novamente, talvez o exercício fruitivo seja esse que me diz: epa, espera aí, será que é isso mesmo? Será que o que eu estou vendo, de fato, é o que eu estou entendendo? Será que existe uma relação direta e imediata entre o visual e o cognitivo? Será que o visual dá conta de apresentar para nós, videntes, o que seja esse cognitivo? Então, numa certa medida, por exemplo, pensar o fragmento do mundo como sendo igual ou semelhante à imagem fotográfica, coloca para nós essa pergunta, né? É isso o mundo? Ou o mundo se resume a isso? Ou ele pode ser resumido a isso? O enquadre fotográfico efetivamente congela o mundo? Congela o tempo? Encapsula um certo processo incontrolável de transformação? Será que isso de fato é importante? Talvez o artista aqui possa nos responder. Congelar o tempo, congelar o mundo, encapsular uma situação, é isso? É disso que se trata? Ou se trata talvez disso também, né? Quando isso se apresenta como um simples campo possível de construção poética, que não tem limite, né? Então isso também é uma constatação bonita de ser feita, né? Nós produzimos imagens há mais de 100 mil anos, né? Pelo que a história tem registrado. E é impressionante pensar que durante esses mais de 100 mil anos, a imagem não se esgota. Talvez porque o homem não se esgote, né? Então, o demasiadamente humano, como já foi colocado, muito bem, aliás, inclusive, talvez seja essa abertura fruitiva para a sinestesia. Em que medida que a vivência em arte
pode se configurar como um horizonte possível para o pensar. E claro, como decorrência direta do pensar, o fazer, que é transformador. Então, nesse sentido, eu tenho uma gratidão imensa com a produção artística, porque ela apresenta uma diferença que não está dada e que só se apresenta porque o artista resiste. E um dos princípios básicos da resistência do artista é a construção da obra. Então, que lindo poder termos a obra e termos o autor da obra em conjunto, né, pulsando vida e propondo transformações. Então, isso eu acho particularmente bonito, me emociona. Poder perceber que o sujeito artista é aquele que não se satisfaz, porque já foi dito, né? A vida não basta. Então, em paralelo a isso, existe toda essa quantidade inesgotável de produção de sentidos, que é o que nos trouxe aqui hoje, né? Então, a partir de agora, faço convite para a gente se deslocar e dar uma passeada pelo espaço expositivo.